Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. Hoje a nossa entrevista será com a professora universitária, especialista em Direito Internacional e mestra em Políticas Públicas, Sara Lima. Sara, antecipadamente eu quero agradecer pelo tempo que você está concedendo ao nosso blog, certo? E eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando: na atualidade, temos cotas de gênero para as mulheres participarem dentro da política, em diversos outros setores é necessário as cotas, mas nas magistraturas nós não vemos essa necessidade. Por que a mulher tem essa facilidade em participar das magistraturas? Primeiramente, Letícia, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui para debater um pouco sobre temas que considero tão importantes como a participação das mulheres na política brasileira. E quanto à sua pergunta, né, quanto à existência de cotas, muito bem. Existe, por determinação legal, a exigência de um mínimo e de um máximo percentual para as candidaturas aqui no Brasil. Então, 30% é o mínimo e 70% o máximo para cada gênero. E aí é interessante como muitas pessoas já imaginam que o gênero de menor percentual é sempre o feminino. Então, é obrigatório que 30% das candidaturas, né, dos candidatos, sejam do gênero feminino. Não necessariamente. Existe um mínimo e um máximo para cada gênero. Infelizmente, na prática, esse percentual menor, ele acaba sendo ocupado necessariamente por mulheres, e isso daí tem uma justificativa que não é necessariamente jurídica. Essas cotas elas já foram criadas como uma forma de trazer uma igualdade, uma equidade em âmbito social, uma vez que a mulher, historicamente, socialmente, ela não foi incluída na esfera política, na esfera pública da sociedade, que historicamente foi destinada ao gênero masculino. Então, existe uma grande dificuldade de se entender, nem tanto na atualidade, se entender que a mulher pode participar da política no sentido de votar ou de ser candidata, mas ainda existe uma dificuldade de se entender que a mulher ela pode ser capaz e competente para ocupar algumas posições de liderança, algumas posições de poder. Então, você vê que essas cotas elas são respeitadas na prática, né, até porque elas são obrigatórias. No entanto, a gente vê que o percentual de mulheres ocupando esses cargos de poder são muito menores, né? Professora, mas a gente vê que nas últimas eleições, o número, por exemplo, de deputadas subiram de 51 para 77, né? Mas se a gente for pensar em termos mais gerais, qual é o nosso percentual de mulheres no Congresso Nacional? 15%. Apenas 15%, e nós somos 51% do eleitorado brasileiro. Então, nós ainda somos a maioria das eleitoras, mas somos a minoria ocupando essas posições de poder. E aí, como você perguntou, sim, com relação às candidaturas, existe essa cota, que não existe na magistratura, né, é concurso, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas no caso da magistratura, para ocupar o cargo de juiz é necessário você ser aprovado nas diversas fases do concurso público, né, provas e títulos. E aí não existe um percentual. Professora Sara, com o quadro de pandemia, nossos trabalhos foram de diversas dificuldades. Você, como professora, como está sendo lecionar pelo meio virtual? Olha, Letícia, eu tenho que confessar para você que o início foi de adaptação, né? E nenhuma adaptação ela é necessariamente fácil. Nós tivemos que, diante de todo esse contexto de pandemia, além de se manter em isolamento, e isso já é um grande diferencial na rotina de qualquer pessoa, imagine a realidade de um professor, né, que está acostumado com aquele palco, que é a sala de aula, contato visual com os alunos, é um contato mais próximo nessa relação aluno-professor. E aí nós tivemos que utilizar aplicativos,
diversos aplicativos, isso daí dependendo da instituição de ensino, e isso exige essa adaptação para você aprender bem a como utilizar as ferramentas. Os aplicativos acabam também ficando sobrecarregados, porque todo mundo está utilizando ao mesmo tempo, então a gente acaba tendo problemas de conectividade. Isso gerou de início um grande estresse, vou lhe confessar. Mas com o tempo a gente foi se adaptando, tentando suprir algumas deficiências dessas ferramentas, utilizar outros mecanismos, né, outros métodos de ensino e aprendizagem, e tudo está correndo bem agora. Nesse segundo semestre, os professores já estão tirando um pouco mais de letra, e os alunos também, acredito eu. Esse modelo tem os seus diferenciais, mas são muitas também as vantagens. Eu, pelo menos, prefiro fazer uma espécie de avaliação semanal do aluno em termos de participação, entregas de atividades, de forma que ele não tem uma única prova, mas ele tem um conjunto de pontos que depois vai representar a nota dele naquele bimestre, digamos assim. Mais ou menos assim que está funcionando. Então, cada professor vai buscando se adaptar, seguindo as regras da instituição, né, de ensino, obviamente. Sara, voltado também ao quadro pandêmico, né, do nosso país e do mundo, as famílias de baixa renda foram diretamente afetadas, né, e com isso aqui no Brasil foi estabelecido o auxílio emergencial, e eu queria saber se existe atualmente no Brasil projetos sociais, governamentais, voltados para trabalhadoras, né, que sejam de relevância para as trabalhadoras mulheres. Já soube de alguns municípios e também iniciativas de governos, né, estaduais que buscam favorecer as empreendedoras mulheres. Eu acho que esse termo empreendedorismo ele já estava na moda bem antes da pandemia, já é uma realidade, isso daí bem favorecidos também pelo desenvolvimento das mídias sociais, né, novas capacidades de divulgação e necessidade de outros tipos de prestação de serviços. Eu acho que isso é fruto da nossa realidade, e isso daí só veio a ser fortificado por conta desse momento da pandemia. E existem algumas políticas públicas nesse sentido, mas de forma mais isolada, inclusive elas são sugeridas, são incentivadas pelo próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas eu acredito que isso ainda pode ser mais reforçado. Eu acredito que é uma necessidade nesse momento. As mulheres, de acordo com diversas pesquisas, elas ainda são as grandes responsáveis pelo sustento dos lares, por mais que ainda permaneça a imagem do homem como provedor, mas diversas famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. E é necessário que elas tenham esse apoio, principalmente no momento da pandemia. Professora Sara, aqui no Brasil, nós sabemos que a representatividade de negros é muito escassa, principalmente quando levamos em consideração mulheres negras. O Senado está em tramitação um projeto de lei acerca da obrigatoriedade de mulheres negras em peças publicitárias, pois atualmente elas representam apenas 4%. O que mais deve ser feito para ser debatido essa questão e ser inserido na nossa sociedade para combater as desigualdades de gênero e de raça? Letícia, eu acho que o tema da entrevista acabou sendo representatividade, né? A representatividade da mulher na política, no mercado de trabalho, a representatividade da mulher negra, né? Não só na publicidade, mas em várias esferas da sociedade, de maneira geral. Sempre que a gente fala sobre gênero, sobre feminismo, discriminação, a gente tem contra a mulher, a gente tem que fazer um certo recorte, um recorte racial, um recorte étnico, né, um recorte etário, porque, sem dúvida, existem algumas categorias de mulheres que sofrem muito mais com preconceito e com as desigualdades do que outras. Um bom exemplo são as mulheres negras, as mulheres homossexuais, as mulheres indígenas, soropositivas, né? Então é necessário dar destaque
melhor garantir a representatividade da população negra de maneira geral, mas principalmente da mulher negra. Existem vários estudos que demonstram que ser uma pessoa negra no Brasil, assim como em vários outros países, já é uma grande dificuldade, no sentido de ser inserido no mercado de trabalho, de exercer diversos direitos que são fundamentais, de garantir o próprio sustento e sobrevivência, mas quando se faz esse recorte de gênero, é possível enxergar que a situação da mulher negra é ainda pior do que a situação do homem negro, digamos assim. Então, acredito que tenha sido um posicionamento acertado, né, mais esse mecanismo a ser utilizado para garantir essa representatividade da mulher negra. Aqui no Brasil já se adotam cotas raciais, por exemplo, nos concursos. E isso é criticado, inclusive, por algumas pessoas que não enxergam a necessidade de se garantir a inserção social das pessoas negras, assim como as pessoas com deficiência, para as quais também existem cotas, né? É uma espécie de, o que nós chamamos ainda de discriminação positiva, né? São mecanismos utilizados para garantir a igualdade, a equidade, né? A igualdade material entre todas as pessoas, porque a lei estabelece o que nós chamamos de igualdade formal. Então é muito fácil, em teoria, dizer que todos são iguais e têm exatamente os mesmos direitos, mas nem todas as pessoas têm exatamente as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Isso quer dizer que elas não vão ter, na prática, todos os seus direitos efetivados. Por isso a importância dessas cotas. O que deveria ser algo temporário, né, porque o Estado deveria se responsabilizar, por meio da implementação de políticas públicas, a trazer uma igualdade de fato, para que essas cotas elas não fossem necessárias, né, a longo prazo. Mas aqui no Brasil a gente vê que elas permanecem e a gente não sabe quando, né, elas vão se tornar desnecessárias. Professora Sara, para encerrar nossa entrevista, gostaria de saber qual incentivos devem ser estabelecidos para o maior ingresso de mulheres dentro da política, e também gostaria de saber da senhora quais são as expectativas para as eleições de 2020. Me prendeu logo a pergunta expectativas para as eleições de 2020. Letícia, por mais que essa temática, direito das mulheres, representatividade das mulheres esteja muito em pauta, né? Violência contra as mulheres também foi um tema recorrente durante esse período de pandemia. Apesar disso, eu acho que o nosso cenário não vai mudar muito, Letícia. Não é que eu seja pessimista, mas apenas faço uma análise dos dados e das políticas públicas e do posicionamento do atual governo, etc., assim como faço uma análise também dos valores sociais, e o que eu enxergo, com base em várias pesquisas também, é que nós não tivemos aqui no Brasil avanços tão significativos no que toca à participação política das mulheres. Né? A professora, mas teve aumento, como eu falei para você, no Congresso Nacional, nós somos apenas 15%, apesar de sermos mais da metade do eleitorado, né, em termos de prefeituras municipais, por exemplo. As mulheres não passam de 23% em algumas regiões do Brasil. E se a gente for verificar mesmo aonde elas foram eleitas como prefeitas, a gente vai ver que em 91% dos casos, elas foram eleitas em municípios muito pequenos, muito pobres, de até 50 mil habitantes. Então, você percebe, também no Congresso Nacional, a gente vê que as mulheres que lá estão, elas seguem o mesmo estereótipo de gênero que foi estabelecido pela sociedade. Se você pega uma comissão, por exemplo, de direitos humanos, comissão do direito das mulheres, das pessoas com deficiência, você vê que metade ou um pouco mais da metade dos deputados, né, são mulheres. Se você pega uma sobre direito tributário, no entanto, a comissão da justiça, a maioria já é homem. Então, existe ainda essa divisão, né,
de temáticas onde a mulher acaba se ocupando das questões ligadas ao cuidado, questões privadas, reflexo de como ela já é tratada em âmbito social. Eu não vejo a possibilidade de uma mudança tão significativa agora em 2020, tendo em vista que não houve mudanças tão significativas da década de 40 para cá. Mas eu acho que nós vamos continuar avançando de pouquinho em pouquinho, e isso daí já é importante, né? Mas sempre existe aquela pressa, aquela necessidade que talvez nós alcançássemos avanços maiores. Bem, vamos ficar torcendo nesse sentido. Essas são as minhas expectativas em relação a 2020. E qual foi a outra pergunta que você me fez, Letícia? Sobre Desculpa. incentivos para as mulheres participarem mais da política. Muito bem. Apesar de ser jurista, né, e trabalhar no âmbito da legalidade, eu acho que essa questão da representatividade feminina, seja na política, no mercado de trabalho, no âmbito familiar, ela não depende mais da criação de normas ou necessariamente da implementação de políticas públicas no campo jurídico ou na seara política de maneira mais significativa. Mas eu acho que políticas pedagógicas, informativas, políticas públicas voltadas realmente a uma transformação social, né, uma transformação cultural, para levar um melhor entendimento das pessoas, né, como existe ainda desigualdade no tratamento entre homens e mulheres, como é importante que as mulheres sejam realmente inseridas na esfera pública, assim como é importante que os homens sejam inseridos, né, na esfera privada também, porque isso sobrecarregaria bem menos as mulheres. Fazer com que a sociedade entenda que não existe uma divisão de atividades, uma divisão de trabalhos, uma divisão de papéis entre os gêneros masculino e feminino. Que as atividades e os comportamentos eles devem ser cobrados exatamente da mesma maneira, exatamente sobre os mesmos assuntos, que homens e mulheres podem fazer exatamente as mesmas coisas. Isso daí seria o ponto-chave para uma mudança e para garantir a representatividade feminina nos mais diversos campos da sociedade. Professora Sara Lima, nós aqui do blog do Edson Silva agradecemos pela entrevista que você nos concedeu. Eu que agradeço, Letícia, foi um prazer ter participado e fico sempre à disposição.